1920, o historiador e sociólogo Oliveira Viana publicou Populações Meridionais do Brasil, um livro que destaca as diferenças entre o povo brasileiro e os demais. Motivado por uma tese de que o Brasil teria sido formado por brancos, apesar da presença de índios, mestiços e negros, Oliveira Viana prevê uma nação embranquecida em razão da forte imigração europeia e da suposta maior fecundidade dos brancos em relação a outras raças. Em 1933, Gilberto Freire publicou Casa Grande e Senzala, livro que o sociólogo e crítico Antônio Cândido considera ser uma ponte entre o naturalismo, que marcou antigas interpretações, como as de Silvio Romero, de Euclides da Cunha, e a contribuição sociológica que se desenvolveu a partir dos anos 40. Gilberto Freire desenvolveu o argumento de que a miscigenação seria o traço cultural central da sociedade brasileira, mas ao contrário das interpretações anteriores, não vê a mestiçagem de forma negativa, enfatiza a necessidade de substituir o conceito de raça, largamente difundido no Brasil, pelo conceito de cultura. Segundo Gilberto Freire, a família patriarcal foi a base sobre a qual a mestiçagem se desenvolveu no Brasil. Localizada sobretudo no meio rural, particularmente no latifúndio monocultor do Nordeste brasileiro, a família patriarcal constituiu assim a forma social ideal para que a raça branca colonizadora se relacionasse com as demais raças. Gilberto Freire defende tese central sobre a democracia racial, sempre observando o predomínio dos aspectos culturais em relação aos raciais. Nesses termos, a mestiçagem é entendida como uma vantagem e a desmistificação do negro como ser selvagem é um tema central. O povo brasileiro é considerado não como uma simples soma de três raças, mas como resultado de um encontro mais complexo que remete à formação da cultura brasileira. Diferentemente de Gilberto Freire, o historiador e economista Caio Prado Júnior, nos livros Evolução Política do Brasil, de 1933, e Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, interpreta o passado colonial baseando-se na produção, distribuição e consumo das mercadorias. Em Formação do Brasil Contemporâneo, a história brasileira é contada do ponto de vista da produção, distribuição e consumo da riqueza. O Brasil é analisado como parte do processo de expansão mercantil europeia. Para Caio Prado, a formação do Brasil se deu de fora para dentro, tendo o país se estruturado como fornecedor de produtos tropicais, a exemplo da cana-de-açúcar. Segundo esse autor, a história do Brasil deve ser entendida no âmbito mais amplo, que tem relação direta com a forma de expansão do comércio europeu nas Américas. As massas de escravos, semi-escravos, pobres, explorados e empobrecidos são examinadas e ganham importância na obra de Caio Prado. O autor aponta também para a especificidade que se manifesta desde a colônia, diferenciando a sociedade brasileira da portuguesa. Segundo ele, desde a época colonial, os brasileiros teriam adquirido forma própria, diferente da forma indígena e da portuguesa, e, consequentemente, nós brasileiros teríamos começado a desenvolver uma mentalidade coletiva singular. Outro autor importante desse período foi Sérgio Buarque de Holanda, que publicou em 1936, 3 anos depois de Casa Grande e Senzala, e com escrita completamente diversa da de Freire, o livro Raízes do Brasil. De estilo mais conciso, a obra aborda o sentido político da descrença no neoliberalismo tradicional e busca possíveis soluções. Tem como condicionantes teóricos a história social francesa, a sociologia cultural alemã e, sobretudo, a influência de Marx e de Max Weber e a teoria sociológica e etnológica. O livro de Sérgio Buarque inseriu-se no debate sobre o estudo das origens e formação da sociedade brasileira. O autor dialoga com o historiador Manuel Bonfim e com o pensador e político Alberto Torres, entre outros autores, especialmente com Oliveira Viana, ao criticar a visão autoritária desse autor sobre a formação social do Brasil. Com Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda objetiva conhecer o passado com vistas para o futuro, preocupando-se com a transformação social. Assim, o movimento geral da obra consiste em apresentar as características da nação brasileira, os marcos principais de mudança e os caminhos para a transformação futura. As questões centrais de sua análise giram em torno da oposição entre o mundo rural e o mundo urbano, e entre a esfera privada e a esfera pública. Na concepção de Sérgio Buarque de Holanda, é preciso superar essas raízes para que nossa sociedade seja modificada. Com esse objetivo em vista, o autor traça um panorama histórico do Brasil que se inicia no período colonial
passa pelo Império e pela República até os anos de 1930. O sociólogo Renato Ortiz, né, ele aponta que a desigualdade acontecia por um imaginário determinista, né, que explicava a pobreza no Brasil, e com isso vai sendo criado então um estereótipo do brasileiro acomodado, pouco afetivo ao trabalho, preguiçoso, vagabundo, né? E a mestiçagem era uma das principais consequências que gerava essa interpretação, porque eram raças originadas aqui que eram, ou pelos negros, eram raças pobres, primitivas, né? Ou aqui como um indígena, ele era muito primitivo, né? Vivia ainda num modelo paleolítico, né? Então essa miscigenação do povo que vai acontecendo, né, formando o povo brasileiro, e a gente vê em Darcy Ribeiro, ele era inicialmente, por essas explicações clássicas, muito mal vista e vai degenerando a imagem do brasileiro como um indivíduo malandro e vagabundo. Então o brasileiro estava relacionado a forma como o brasileiro aqui vivia estava relacionada a um estilo de vida que o europeu não entendia. Então a visão do europeu, ela era uma visão totalmente preconceituosa. Imaginem, né, o brasileiro aqui, né, o índio, né, depois de todos os mestiços que ainda viviam nas matas, né, sobreviviam da subsistência, da caça, da coleta, né, eles, né, viviam uma abundância, né, de recursos, né, tinha muita coleta na floresta, muita caça, né, muita pesca, isso tudo dava condições para ele sobreviver. Então o ritmo de trabalho era totalmente diferente do ritmo da Europa, que era um ambiente natural totalmente escasso. Então aqui, devido à abundância, né, a forma como as pessoas aqui viviam, né, ela era muito mais simples, né, e não necessitava de tanta sofisticação. E aí a mentalidade do europeu vai criando essa explicação maldita que vai ficando e que hoje ainda promove, né, uma mentalidade, um imaginário em muitas pessoas que causa o racismo, causa a desigualdade social em si, as diversas desigualdades sociais. Conforme Ortiz, né, essas interpretações da pobreza para explicar os motivos da desigualdade social gera nos dias de hoje grandes problemas de desigualdade étnica e cultural entre brancos e os descendentes dos povos brasileiros e das miscigenações que ocorrem, né, com as migrações e imigrações por todos os cantos do Brasil, né, e do mundo que vieram para cá. Então esses fatores deterministas clássicos que condicionavam tudo a questão climática e delegavam o problema à miscigenação e à mestiçagem, condicionaram o Brasil a se tornar uma colônia, um quintal dos grandes países imperialistas, né? E toda a exploração que aqui ocorreu, ela foi uma exploração burra, porque não se aproveitou a inteligência dos povos nativos. Tudo que eles sabiam sobre a floresta, sobre como era a vida aqui, foi deixado de lado. Não se usou a sabedoria do negro escravo que aqui chegava, né? E a escravidão, tanto para o nativo quanto para o negro escravo, ela buscava trabalhos que geravam uma determinada riqueza na Europa, que não considerava toda a biodiversidade, toda a riqueza que aqui era possível de se explorar na época. Então, por isso que ela era uma exploração burra e cruel, né? Tanto para a natureza humana quanto não humana.